Aí, foi bom programa. Estava acompanhando o final da palestra do Maurílio, é muito bom quando vocês participam. A gente quer exatamente isso, essa troca de ideias. Bom, a nossa empresa, talvez alguns de vocês já conheçam, mas está no mercado, a marca desde 1985, então já temos bons quilos de dutos produzidos. Hoje nós vamos conversar sobre, em função da região, a gente preferiu focar na questão da construção dos dutos, especificamente para áreas classificadas, as salas limpas, né? Então, indústria farmacêutica e tudo mais. Ok? Porque, na verdade, o grande segredo não, o grande objetivo é, depois de feita a instalação, você conseguir, na hora dos testes, atingir os níveis exigidos pela norma, atingir mais facilmente esses níveis. Às vezes, se o duto não é bem construído ou bem montado, você até consegue, mas você tem que fazer uma série de retrabalhos para corrigir problemas que acaba inviabilizando o custo, o tempo, uma série de coisas e até a qualidade do produto final. Ok? Então, nosso objetivo aqui é passar informações, tanto para o instalador como para o projetista, ou para o cliente final, informações que capacitem, que o capacitem para exigir do fornecedor um produto de qualidade. Tá certo? Porque às vezes o cliente final também contrata, não sabe exatamente o que vai receber e tudo mais. O instalador compra o produto e não tem tempo de acompanhar muito as coisas, e o objetivo nosso é dar informações que facilitem para vocês exigirem do fornecedor um produto de qualidade. Tá? Então nós vamos analisar alguns temas, vamos focar em alguns temas principais, que é fabricação, vedação, a higienização do duto, que é uma característica típica de dutos de área classificada. Essa higienização é a limpeza e o tamponamento, e os cuidados na montagem. Não adianta você ter um bom produto e, na hora de montar mal, né? E você acaba tendo problemas da mesma forma. Essa questão da limpeza e tamponamento, nós temos na nossa mesa lá também um trecho de duto pequeno, mas dá para ter ideia de como ele fica. Nós vamos ver a imagem aqui, mas lá dá para ver em loco. Ok? E o senhor, por favor, me interrompam quando quiserem, tá? Meu nome é Dilson. Estamos à disposição. Então, as formas, dentro do item fabricação, nós vamos tratar das formas geométricas possíveis, e recomendadas para áreas classificadas, e das matérias-primas mais utilizadas em função do tipo de projeto. A forma geométrica mais utilizada são retangular e circular, apesar da gente ver aí em alguns lugares dutos ovais, dutos de outras formas, mas esses dutos são mais para a área de conforto, onde você tem limitação de pé direito e tal. A indústria, via de regra, usa retangular ou circular. Tá? Então esse retangular, ele tem, normalmente, ele vai ter o fechamento longitudinal por cravação, que nós temos lá para vocês darem uma olhada na nossa mesa. No caso de áreas classificadas, ele tem que ter uma vedação nessa cravação, também temos lá para vocês verem como é que é, ou uma solda, dependendo do tipo de projeto. Né? Isso no fechamento longitudinal. Na hora de conectar uma peça na outra, que é na conexão transversal, o conforto ainda usa alguma coisinha de chaveta e tudo mais, mas o ideal seria a flange TDC, que é uma flange feita direta no duto. Nós temos amostras lá também para vocês verem, que é uma criação americana, o Transversal Duct Connection, e o perfil Powermatic. Eu tomo a liberdade de usar a nossa marca, porque esse perfil no Brasil, a patente é nossa. E a norma NBR 16401, e a SMACNA também, ela reconhece que você utilizando o perfil, você pode considerar como se fosse um duto com flange TDC. Isso no selecionamento da espessura da parede do duto, tá certo? Então, quando você tem um duto flangeado, seja para o perfil ou para o TDC, você vai usar uma chapa muito mais fina do que se for usar a chaveta, tá certo? Então, você acaba economizando muito em peso. Para vocês terem uma ideia, uma instalação com pressão de 250 mm coluna d'água, você pode usar chapa 26 até 900 mm de seção para um duto flangeado. Se for chaveta, já cai para 400. Tem uma diferença só aí de 30% no peso, quilo por metro quadrado de uma para outra.
Então pode, assim, a mudança de bitola pode ir até 2 vezes. Faz uma diferença muito grande. Ok? Aqui umas imagens para vocês terem uma ideia, né? Essa norma que eu estava citando, além da flange, ela exige reforços transversais no duto, tá? Esse tipo de reforço que vocês estão vendo aqui, ele é feito quando você compra um duto pré-fabricado que trabalha com bobina, né? Ele é produzido a partir de bobina. Quando você tem uma pequena quantidade para fazer, ou quer fazer do próprio campo, ou no seu galpão, alguma coisa assim, você pode utilizar os perfis e fazer o X, a norma permite isso. Mas você tem que ter algum reforço na parede do duto, porque como você baixa muito a espessura da chapa, você corre o risco dela vibrar, né? Quando, em função da velocidade da pressão, ela vibrar e te trazer ruído e até problemas na fixação das peças. Então esse recurso evita isso. Ok? Esse é um exemplo que a gente traz para vocês. O duto pré-fabricado às vezes assusta pelo transporte, né? Você transporta muito ar, é como você compra tubo. Mas, dependendo do projeto, você pode receber os dutos assim, já preparados para fechar só com martelo, se você consegue fechar. Então ele já vem com flange, já vem com Pittsburgh pronto, já vem com os reforços e a identificação dele no projeto. Ok? Esse é um duto com perfil, também a gente tem lá para vocês darem uma olhada, tá? Tem que ter esse acabamento. Esse aqui já é um TDC, que é feito direto na chapa do duto, e esse é um tipo de chaveta que a gente falou que exige uma chapa bem mais grossa. Ok? Esse já é outra história, que é o soldado, né? O cantoneiro e tudo mais, o duto painel, é para instalações bem maiores. Dúvidas? Todo mundo aí já conheceu, já conhece o TDC, já mexeram com isso, tá? Todo mundo em casa? Então tá ótimo, vamos lá, vamos em frente. O retangular, essa mesma norma da NBR 16401, quando ela fala da espessura de chapa, ela permite às vezes que você aumente um pouco, né, trabalhe com uma seção um pouco maior, com a mesma bitola de chapa, porém você tem que colocar um reforço no meio, né? Então, no exemplo que eu dei lá, numa instalação de 250 litros de coluna d'água, de pressão, eu falei que o duto vai até 900 com chapa 26, ele com reforço ele pode ir até 1.200, tá? Só que existe o reforço interno e o reforço externo. O interno para a área classificada não é recomendado, tá? Porque ele vai gerar um ponto de obstrução no fluxo que pode parar alguma partícula ali e criar uma colônia de bactérias. Então o duto para a área classificada, quanto mais desobstruído ele tiver, melhor. Então até é recomendado que seja, né, o que a gente falou lá do TDC, vocês vão ver lá na peça a diferença, como a flange é feita diretamente do duto, então ele não tem nenhum ponto de obstrução. Já o perfil, ele vai ter um ponto dentro do duto de obstrução, tá? Que é o próprio material do perfil. Aí você teria que fazer a vedação em todo o perímetro dele também. Enquanto que no TDC, nós vamos mostrar a foto depois, você veda só o canto. Ok? Então, não é recomendado o reforço interno. O que é o reforço interno? Normalmente, o reforço interno é um vergalhão roscado, tá certo? Essa imagem é a mesma imagem que vocês vão ver na norma, tá? Normalmente ele é o tie rod panel, né, tirado do inglês, que é o vergalhão no centro do painel. E, às vezes ele pede também o que é o tie rod joint, que é na junta, também na ponta da flange. Então, o que ocorre? Você gera mais um ponto de possível vazamento. Tá ruim o som aí? Tá dando eco? Tá ruim? Tá estranho? Então aqui você tem que tomar cuidado quando você faz essa furação, tomar cuidado com a vedação disso. Mas o que a gente faz para eliminar isso daqui? Ou você usa o reforço externo, tá certo? Que é esse aqui, ou você aumenta a espessura da parede. Então a norma, quando você estiver na tabela de classificação de seleção de espessura, ela vai te mostrar isso. Então até X milímetros de seção a uma determinada pressão,
você vai com a bitola 26 até tanto, né? Sem reforço, pouco mais com reforço, ou só numa bitola, que é o que normalmente se faz. Por quê? Esse reforço externo, se a gente observar, aqui no exemplo está um L, mas ele pode ser um Z também. Isso a norma vai te dizer, a norma de reforço, que você vai ter que consultar se você optar por ele. O que vai acontecer? Você tem, por exemplo, um duto de 1000 por 400, por exemplo, tá certo? Você vai precisar de 1000 de um lado, 1000 do outro. Você vai precisar de 2 metros de reforço. Esse material custa, né? Você vai encher o duto de furo para poder fixar esse material lá no painel. E vai encher de possíveis pontos de vazamento. Tem que tomar muito cuidado. Normalmente se usa o parafuso autobrocante aqui, ou um rebite, e tomar muito cuidado, né, para não deixar ponto de vazamento. Tá? Então, por isso que se recomenda eliminar os 2 tipos de reforço e usar uma espessura maior de chapa. Ok? Pelo tempo que você vai economizar, esse material que você economiza, os parafusos, o tempo desse trabalho todo e o risco de você ter vazamento, compensa subir a espessura. Tá? O conforto gosta muito, só um detalhe, o conforto gosta muito do reforço interno, porque aqui, ó, nesse caso, nós usaríamos 2 metros, né? Um metro, por exemplo, de 1000 por 400, 2 metros de reforço externo, enquanto que no interno nós usaríamos, no exemplo de 450 talvez, para passar um pouquinho para cada lado, tá certo? Então é 2 metros de material contra 450 milímetros. É uma diferença muito grande. Por isso que o conforto usa muito, e no conforto não tem problema, a norma tolera tranquilamente. Ok? Já usaram esses reforços? Melhor não, né? Na área limpa, melhor não. Então vamos lá. O duto circular, ele pode ser também o fechamento longitudinal cravado ou soldado. E essa cravação pode ser espiral. Nós temos também um trechinho lá para vocês darem uma olhada. E vamos mostrar imagens aqui também. Esse espiral deve receber vedação nas emendas dos gomos das curvas. O trecho reto não precisa, tá? O trecho reto não é necessário. Mas as curvas, que é onde tem a maior, onde o ar encontra resistência e tende a fugir, ali tem que fazer essa vedação. Curva, redução, derivação, tem que fazer isso daí. A conexão dele pode ser por flange, né? Por um perfilado específico ou uma luva interna. Normalmente a área limpa usa flange, tá certo? E a vantagem do duto circular em relação ao retangular o custo dele só é viável em longos trechos retos. Mas se você tiver muita curva, muita pecinha, você fabricar uma curva redonda é muito mais trabalhoso do que uma retangular. Então demanda muito mais mão de obra e ela acaba ficando mais cara. Então o duto circular ele funciona bem economicamente em trechos mais longos, tá? Ok? Bom, esse é um exemplo do duto liso, né? Esse caso aqui é aquele do soldado, né? Duto soldado, tá certo? Com flange, tá? Então a gente às vezes faz uma pré-montagem lá para teste, alguma coisa. Então esse é a aparência dele. Ok? Esse é o espiral. Essa a aparência dele, tá certo? Muito utilizado. Isso aqui é uma indústria têxtil, não é área limpa, mas é uma indústria têxtil e trabalha com pressão negativa, então isso prova que realmente a cravação dele é bem fechada, não é problema de vazamento, porque na pressão negativa, se ele não atingir a pressão necessária, a máquina não funciona, né, para a extração dos fios. Tá? E aqui ele no chão, é uma parte da nossa fábrica, com a flange, e diante dos variáveis aí se pode fazer, essa é a aparência dele. Isso aí todo mundo conhece, achar que isso aqui até em hipermercado você vê, né? Shopping, é fácil de ver. Mas a indústria usa bastante. A automobilística usa muito, a área limpa usa menos, quase nada, mas eventualmente aparece. Laboratório é quase tudo retangular mesmo, que é cheio de peças. Laboratório
é um labirinto, é bem trabalhoso de fazer, gostoso de fazer. É um quebra-cabeça bacana, depois de montado fica bem legal. Os tipos de matéria-prima mais utilizados, né? O aço galvanizado, inoxidável, alumínio e polipropileno. Cada um deles tem uma aplicação específica, né? Você não vai usar inox onde não precisa, porque ele custa 4 vezes mais que o galvanizado. Tá certo? Então, o galvanizado normalmente tem o fechamento longitudinal cravado e vedado, que vai dar essa aparência aqui, tá certo? Tem essas etiquetas que vocês estão vendo aqui, tá? Para quem nunca comprou um duto pré-fabricado, sempre preferiu produzir. Quando você compra um duto pré-fabricado, você manda um projeto para o fabricante, né? Já trabalhou com isso? Já, né? O fabricante te devolve esse projeto todo codificado. O tamanho da peça é exatamente a largura da bobina menos a altura da flange. Então cada peça tem 1112 de comprimento, que são os 1200 padrão da bobina menos a flange. O que perdeu, quando você compra um duto pré-fabricado, o trecho reto, a perda de material é zero, porque você tira da bobina exatamente o perímetro dela, tá? Então, esse seccionamento que a gente faz, cada peça recebe um código de 1 a infinito. E esse código vai nessa etiqueta aqui. Então não tem perigo. Por que isso? O que eu gosto de falar dessa questão da etiqueta? O cara que vai montar, se não estiver habituado, ele tem mania. Não tem nada que me assusta, que me preocupa mais do que eu ir numa obra e ver um montador com uma trena na cinta. Isso para mim é o fim do mundo. Porque o que ele faz? Eu preciso de um duto aqui de 800 por 300. Vai lá e olha. Não quer nem saber se o código é o mesmo. Só que você pode ter lá no campo, você pode ter recebido algumas carretas lá e tem peça para montar, só que uma é de um equipamento que tem pressão 250 milímetros, está com chapa 26. A outra é de um equipamento que tem 1000 milímetros, está com chapa 22. Aí o cara vai na medida, ele põe a 26 no de 1000 e a 22 no outro. Aí, né? Então, ele tem que olhar a etiqueta, ele tem que seguir a etiqueta. Esquece. Viu o montador com trena toma a trena dele. Toma dele. É igual o celular. Entrou na fábrica, põe no armário. Entrou na obra, põe o celular no armário, põe a trena também. Isso é um perigo, isso é muito perigoso. E aí vai descobrir depois, né? Na hora que ligou, aí que vai ver que deu problema, aí já é. Na hora de fazer o treino. Não, na hora que nem, até antes, na hora que liga, ele já estufa, né? Ela já arredonda. Aí fica a corrente forte do elo fraco, né? Uma 22, a outra 20, 16, 26, e aí. Vira uma bagunça. Aí até descobrir, aí não, pera que eu vou procurar. Aí ele reclama que falta peça, aí ele quer montar a bitola 22, ele vai lá, não acha, está faltando peça. Não está, procura aí que está lá, está pendurado em algum lugar. Ô Dilson. Pois não. Empreiteiro então, hein, para terminar a obra e receber logo, ele quer calar, já vai montando, supervisão. Então, na verdade, a obra, o contrato, o segredo são dois, na verdade, que acho que todo mundo sabe. Primeiro, um bom projeto. Um bom projeto vai te dar uma boa instalação, né? E o duto pré-fabricado, ele funciona bem com um bom projeto. Quando o projeto não é bom, o que acontece? Chega lá, tem um monte de interferência, um monte de coisa, começa a sobrar peça. Porque a peça não passa, ele pega aí. Outra coisa que me preocupa, quando você vai numa obra dessa, tem um montinho de chapa e uma viradeira. Você acha que o cara vai entrar numa sala desse tamanho, cheia de duto, para procurar uma curva? Uma curva dessa aqui? Ele vai lá, pega a chapa, corta e faz outra. Entendeu? Aí fica aquela bagunça. E essa questão de sobra de peça vai ter interferência também. Por isso que alguns são apaixonados por fazer na obra. O cara quer, não, joga a chapa no chão, a viradeira, eu vou fazer. Porque ele não se preocupa com o projeto. Aí ele sobe lá com a trena, né, tem um buraco na parede, ele vê o tamanho, faz o duto para passar no buraco. Agora, se ele estrangulou tudo, se você fica lá um mês estudando, calculando para ver como é que tem que ser o tamanho para não perder pressão, não perder velocidade, o cara vai lá e reduz, passa no buraco e abre de novo. Quer dizer, o teu trabalho foi para o vinagre, foi embora. Vai para 15, exatamente. Então, assim, duas coisas que me preocupam é isso, tem que ter um bom projeto e um bom gerenciamento.
Você tem que estar de olho, tem que estar atento a isso. E com o tempo você vai formando a equipe certa, né? Tem uns caras bons aí que montam que não entram nessa correria de fazer para receber. Ele te cobra, né? Não, mas não está pronto porque não tem a peça, o problema é meu. Mas pelo menos ele não sai fazendo bobagem para, né, estraga todo o trabalho do cara impressa. Só aproveitando aí. Pois não, claro. E o profissional mais difícil na obra é o duteiro, porque realmente ninguém namora, né? O duto não sei quando, não, vou fazer de 20 aqui, tinha que ser Sim, ele faz passar no espaço dele lá. Uma transformação aqui, depois aumenta. É isso aí. Reduz, passa no buraco, depois aumenta de novo. Não vou dizer que é o pior, não é o mais difícil. Nós tivemos uma experiência muito interessante, porque normalmente vocês que trabalham com isso, vocês sabem de ação de hidráulica. Você chama o coordenador geral da construtora lá, fora de nível. Então, tapinha nas tuas costas, se vira. O cara da hidráulica já foi embora. Não é assim? Nós tivemos uma experiência muito interessante com uma empresa alemã, no laboratório Achille, lá em São Paulo. Acontecia isso, vamos ver, pegava o medidor de nível, se é o duto que está mais alto, desce, se é o tubo que está mais baixo, sobe. Chamava o cara e mandava fazer. Não tem esse negócio de se vira. Porque você investiu um tempão em projeto, uma mão de obra cara, para depois ir o cara lá e faz um desvio. Entendeu? Então, isso é bom projeto, boa fiscalização. Isso é fundamental para ter um bom resultado. Tá? O aço inoxidável já, também, né, normalmente o fechamento longitudinal gravado e vedado, e ele, por permitir melhor a asepsia, ele tem aplicações em algumas áreas mais sujeitas à contaminação. Né? Então, o custo dele é bem maior também. Muito maior, muito maior. Né? O alumínio também, tudo mais, mas realmente é bem maior. Se bem que hoje em dia os galvanizados não têm tido problemas, não. Tem, mesmo em obras em região litorânea e tudo mais. E o tal do galvanúmio, não tem problema usar? Não, ele é mais mole, né? Como ele tem uma proporção de alumínio na composição, ele é mais mole. Eu pergunto por causa de determinado tipo de indústria que tem esse produto corrosivo, por exemplo. Aqui em Anápolis tem uma indústria de adubo, que é a Adubo Araguaia, produto extremamente corrosivo. Polipropileno. Polipropileno. É. Aí não tem jeito. Até o inox ele come, né? Corrói até o inox. Corrói tudo. O que colocar, A corrói. indústria de cloro também teria. Então, isso aí é polipropileno. Nós vamos falar dele já também. Tem alguns exemplos disso daí. Incrível, né? Até o inox já tem lugar que ele não consegue sobreviver. Bom, ele tem uma aparência que todo mundo já conhece, né? Só para dar uma ilustrada. O alumínio tem um detalhe interessante, mais em hospitais, né, do que na indústria farmacêutica, mas ele não, em sala de ressonância magnética, você só pode pôr alumínio. Qualquer outro material que você colocar, ele compromete o resultado do exame, até porque ele influencia nas ondas eletromagnéticas que vão te dar o resultado do exame. Então, só alumínio, nem pensar em inox, em aço, por exemplo. O polipropileno poderia ser também, mas ele é um material mais complicadinho de trabalhar. Tá? Já vamos falar dele também. Porque normalmente as áreas de ressonância têm pequenos espaços, você tem que fazer o duto retangular. Aí você vai ver no polipropileno por que não é muito interessante você pensar um duto de polipropileno retangular. Tá? E assim como o inox, ele tem a vantagem da asepsia e às vezes ele é utilizado quando possível, até substituindo o próprio inox. Tá? E ele tem uma aparência, são muito parecidos na verdade, né? Ok? Olha ele. Ambientes sujeitos a gases tóxicos que agridem até o inox, né? E o fechamento dele é por termofusão e a conexão flange e às vezes é termofusão de tubo, né? Tem casos que se usam trechos muito longos sem flange. Eles vão soldando de topo e vai embora. Tá? Às vezes podem ser soluções mais econômicas em substituição ao aço, de inox. Depende da situação, depende da espessura de polipropileno que você vai precisar. Tá? Então, esse é um exemplo, essa instalação aqui,
ela é a termofusão, dá esse acabamento, né, nas emendas. Essa instalação aqui é no interior de São Paulo, na fábrica num complexo da Marinha do Brasil, onde eles estão desenvolvendo combustível para o submarino nuclear. Então o que passa aqui dentro pode ter radioatividade. Então teve que ser, e pode ser produto extremamente corrosivo. Então tinha que ser polipropileno. E nesse caso aqui nós fizemos teste de vazamento em 100% e tinha que ser zero, né? Porque quando a gente fala, eu mesmo às vezes tenho o vício de falar em estanqueidade, né? No ar não existe, né? Nunca é zero, quase nunca. Estanqueidade é mais para líquido. Mas nesse caso aqui, a própria norma, né, de áreas limpas, né, não diz que não pode vazar, ela te diz quanto é tolerável de vazamento em cada tipo de instalação, tá certo? Mas nesse caso aqui tinha que ser zero, porque se vazasse qualquer coisinha aqui poderia ter radioatividade. Então nós tivemos que fazer teste em tudo e bateu legal. Por que não é recomendado o retangular? Acho que eu nem tenho imagem dele retangular aqui. Não tem. Tem essa caixa aqui, né? Isso aqui é uma caixa de polipropileno. Isso aqui é uma indústria que até você esqueceu um parafuso de aço aqui, você volta na semana que vem e já era, tá acabado, destruído. Mas enfim, o que acontece com o polipropileno? Ele não é flexível, ele não tem flexibilidade. Então você não consegue fazer uma dobra de 90 graus nele. Para fazer a curva, né, para fazer o duto redondo, é possível, você tem que ter uns truquezinhos, você tem que aquecer e tudo mais, passar várias vezes na calandra para chegar no diâmetro que você quer e fazer a conexão. E aí você tem um duto, quando você tem lá o duto, vários trechos retos aqui, você vai ter uma linha de solda, uma linha só de termofusão. Você vai calandrar e fazer uma linha só de emenda. Quando você tem o retangular, você vai ter 4 linhas, porque ele não dobra. Então você tem que cortar 4 placas e fazer 4 linhas. Aí ele inviabiliza economicamente, por exemplo. E a junção? De uma peça na outra? Então, é o que a gente falou, ela pode ser por flange ou termofusão de topo, direto. Pode ser também. O pessoal em campo tem que... Aí em campo, exatamente. E isso acontece muito em campo. Usa-se muito até para redução de custo, porque o flange, e custo e até segurança de vazamento, né? Porque o flange é um ponto crítico, né? Você tem que tomar cuidado. E se você fizer a solda de topo, fez o teste, não é para ter problema mais. Tá? Então por isso que não se usa o retangular, é muita solda, é muito tempo, muito custo, né? Muito mais pontos de possível vazamento. Você troca uma linha de solda por 4, você tem 3 vezes mais chance de vazamento. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Vamos em frente. Aí também ele tem, aqui, ó, isso é uma peça interessante, isso é uma transformação de quadrado para redondo. Dá para fazer, mas tem que tomar bastante cuidado para não quebrar, tem os truquinhos dele. E aqui está com flange, tá vendo? Nesse caso tinha bastante flange, muita Para flange. chegar na máquina. Isso, a saída da máquina era quadrada, né? E aí a gente faz a transformação de quadrado para redondo e segue o conduto circular. Bom, a vedação. A vedação a gente tem que tomar cuidado com os materiais e a forma de aplicar, né? A gente estava até conversando aí, não lembro, conversei com alguém aí sobre silicone, estava mostrando a peça lá. Mas silicone. Não é silicone. Silicone é o bombril, né? Qualquer vedante a gente chama de silicone, mas na verdade muitos deles não têm silicone na fórmula. O ideal é o PU, né? O poliuretano. O ideal é a base de PU, porque eles possuem excelente resistência a ataque microbiológico. O PU é mais resistente do que o silicone ou qualquer outro componente no mercado aí. Então é melhor sempre pensar no PU. Nós lá, já não tem nada a ver com sala limpa, mas nós adotamos lá o termo silicone lá não se fala na nossa fábrica. Por quê? Na indústria automobilística ou indústria de produtos que vão levar pintura, em área de pintura, não entra silicone. Sabiam disso?
Alguém sabia disso? Não entra silicone em área de pintura. Nós fornecemos algumas automobilísticas, né? Várias delas, e toda vez que era área de pintura, nós temos que assinar um termo, um documento, nos responsabilizando de que nenhum tipo de produto nosso tem silicone. Porque o silicone, ele gera manchas na pintura. Interessante. E não é aquela mancha que você vê na hora. O carro sai e de 2 meses começa a aparecer umas circunferências, uns círculos lá na pintura. E eu vi umas fotos e até um círculo perfeitinho. Então, pode ser, não sei exatamente porquê, mas em área de pintura não entra silicone. Então a gente usa, por isso que a gente sempre usa o termo vedante, tá? E nesse caso, assim como em áreas de pintura, o recomendado é o poliuretano, que deve ser aplicado, né, com uma camada leve, né? Vocês falaram aí do empreiteiro. O empreiteiro gasta, né, deixa uma camadona que é mais fácil, não dá aquele acabamento, aquela coisa toda, está com pressa, não é ele que comprou o vedante, né? Então é uma camada bem fininha, nós vamos ver a imagem aqui e vamos ver na peça lá também. E o tubo, para vocês terem uma ideia, o tubo de 400 ml deve render em média 20 metros lineares. Esse material, viu, gente, vai estar no nosso site segunda-feira, tá? Quem quiser baixar, fica à vontade. Vai estar disponível lá. E a aparência dele é isso aqui, né? Tá vendo? Uma camada bem fininha, tá? Bem fininha na Pittsburgh nos cantos também. Depois de acabado, tá? Então aqui ele passa, depois ele vem com uma espátula pequena, alguma coisa. Tem gente que tem preguiça de pegar a espátula e vai no dedo mesmo, né? A gente não recomenda, pelo menos uma luva, né? Mas tem dispositivo para isso, para você espalhar e ele fica dessa forma aqui. Quase nem se percebe. E fica uma coisa limpa. Se não tomar cuidado com isso, o cara passa o dedo e depois limpa o dedo no duto ainda, né? Você vai ver, tem uma manchona aqui, o cara limpa o dedo. Acontece. Cada coisa você não tem ideia, né? Tá certo? E o canto também, então, esse é um ponto, né, que é o fechamento longitudinal, que é a junta americana conhecida como Pittsburgh. E o canto, que é um ponto crítico, né, aqui no cantinho, aqui é um ponto crítico de vazamento, né? Então aqui, assim, logo depois que você montou o duto, você tem que colocar o vedante também numa camada não exagerada, porque aqui é o ponto crítico de vazamento. O canto, você montou, está dando vazamento, vai lá que é para estar lá. Nós já vamos ver na montagem também um vício que costuma ter problema. A higienização, nós temos que fazer uma limpeza e um tamponamento. Essa limpeza é feita com álcool isopropílico, diluído em 2 partes de água, e tem que ser aplicado em toda a parte interna do duto com algum tecido que não deixe pelo, né? Que não solte partes, tá? Esse é um trabalho que é mais interessante fazer no campo, porque se você não vê o duto lá na nossa mesa, o duto depois se você limpar, você tem que tamponar, né? Limpar e não tamponar não adianta nada, que vai sujar de novo. Se você tamponar com o filme stretch nas extremidades, né, você não consegue, no transporte, você não coloca um duto dentro do outro. Então você acaba tendo um custo de transporte bem mais alto. Então, via de regra, a gente tem entregado o duto com aquela vedação que vocês viram, e em campo, na hora de montar, o pessoal limpa e monta, e tampona só a boca que vai ficar parado aguardando o outro trecho. Como o duto flangeado, ele te dá uma rigidez muito interessante, ele te permite montar um trecho de 4, 5 metros no chão. Então você conecta as partes dele no chão, se precisar isolar, já isola, se tiver colarinho já coloca, faz todo o trabalho no chão e depois sobe de uma vez. Então enquanto você faz esse trabalho no chão, você vai limpando, montando, e o trecho que está lá em cima esperando chegar a esse trecho maior, aquele sim fica tampado, né? Aí na hora que você subir, você tira aquele e conecta o outro. O último trecho sempre mantém tampado, tá certo? Quando faz na obra, né? Porque quando a gente faz na fábrica, você vai receber todas as peças com
tamponamento das duas pontas. Se você faz na obra, você consegue tamponar só a extremidade do trecho que você vai subir. Entenderam essa questão do tamponamento? Tranquilo? Então vamos lá. Ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Tá vendo? Você não consegue colocar nada nele de nada. Então acaba dando. Na montagem, a gente falou do canto, né? A fita de vedação é aquela que vai entre as flanges. Tá? A gente tem também um pedaço para mostrar para vocês lá. Ela é essa fita aqui. Ela vai no meio das flanges. Sempre numa flange só, tá? Aplica numa flange, a outra vem e conecta, não precisa. Então, numa peça de duto, você vai aplicar de um lado só dele, do outro lado vem a outra que está vedada. E o detalhe, ó, não tem emenda na curva, porque para fazer na obra, o pessoal é doido, ele põe a fita aqui, ele cola aqui, vem aqui e corta. Ele vem com a outra por cima, vai lá embaixo, corta também. Ele faz 4 cortes nos cantos, ele não faz a curva. E isso é um ponto crítico para vazamento. Isso é um erro que tem que ser evitado. Então, sempre orienta o pessoal de montagem a não fazer isso. Faz a curva. O que é ruim que eles não gostam, ele gosta de pegar o cara menos experiente lá e pega todas as peças e vai pondo fita, vai pondo fita, vai pondo fita. Não dá para fazer isso. Ele tem que colocar a fita e já conectar a peça. Por quê? A cola solta na dobra aqui, na dobra do canto, a cola solta. E aí ela começa a soltar. Para reposicionar, fica mais trabalhoso ainda, porque a cola já perdeu a eficiência. Então ele põe, a cola segura direitinho por um tempo, mas ele põe na peça e já vem com a outra e conecta. Tá? E a emenda tem que ser feita no meio da flange, tá vendo? Nunca no canto, por sobreposição. Tá? Isso é muito importante orientar o pessoal, porque senão você vai ter problema no canto. Ok? Os cuidados na montagem. Também você tem que tomar cuidado com a aplicação dos grampos, né? Porque como você tem, já acabou meu tempo, vamos agilizar. A gente fala, né? O homem fala também, viu? Opa! Então a aplicação do grampo está na norma 16401, na tabela B3, página 49, a gente não pode reproduzir, não está autorizado a reproduzir, então está aí a dica de encontrar. Lá ele vai te dizer qual é o espaçamento, né? Tá vendo? Isso aqui é um duto com grampos, né? Ele vai te dizer qual a distância, a partir de qual a distância do canto você começa a colocar e qual a distância entre um e outro. Essa tabela te dá essa orientação. É obrigatório o grampo? Opa, é obrigatório. Senão você vai ter, imagina que se você não coloca, olha a distância de um ponto de fixação para o outro. Esse meio aqui, ele abre, né? Então você tem que fazer chegar. Tem que ter. É obrigatório. Alguns casos, quando o duto TDC, principalmente, o cara põe um parafuso autobrocante. Só que se ele precisar separar a peça, ele vai ter que soltar um por um. Porque a grande vantagem desse sistema é a facilidade de você remover se precisar. Tá? Mas isso é muito comum também, a pessoa usa o autobrocante na flange. Ok? Então, para finalizar, só para recapitular, né? Na hora de fabricar o duto é sempre bom tentar fabricar, né, com equipamentos específicos para isso. Se você não tem, procura quem tem e contrata a fabricação do duto, que é a melhor coisa, porque você, como a gente falou desde o começo, tomando esses cuidados, você vai, na hora de fazer o teste final, a norma DW143 que rege os testes de vazamento, vai ser muito mais fácil atingir os níveis que ela exige, tá certo? A questão da vontade de fazer na obra, né, onde você não tem máquina apropriada, pode gerar grandes vazamentos e te dar problema depois com a energia, porque o vazamento do duto, a gente dá um exemplo muito básico, que é a geladeira com a porta aberta, né, semi-aberta. Vai gelar? Vai, mas você vai estar com o compressor ligado direto, né, muitas vezes, vai consumir muito mais energia e a vida útil do compressor, que é medida em horas, ele vai consumir essas horas de vida muito mais rapidamente. Então o vazamento não interessa para ninguém, tá certo?
evitar também, porque nem fazendo a obra, porque nem sempre você tem os equipamentos adequados. Consumo de material, a gente falou da chapa, né? O cara pega qualquer coisa lá. Em obra você não consegue usar bobina, então você perde muito mais material, tem muito ruído e você fica refém dos horários da obra. Você não consegue, né? E você precisa subir um degrauzinho lá, tem NR, tem que ter um monte de coisa, até se bobear até asa, não esperem para gente. E a questão de, né, os dutos que a gente já falou aqui, tá certo? Tem outras vantagens, depois, como já me apertaram no tempo lá, mas, né, a gente tem um controle de matéria-prima e você, por ser mais rápido, você recebe mais rápido também, né? E cai fora uma obra logo para poder fazer outra. Certo? Quando a gente fala em equipamentos específicos, esse é um exemplo de um dos nossos equipamentos, o equipamento americano da Luxformer. Então, tá vendo? Entra a bobina lá, que não dá para ver bem, mas são 4 desbobinadores, né? 26, 24, 22 e 20. Fica lá armazenado. E aqui, esse amarelo aqui já é uma perfiladeira para fazer a Pittsburgh, que é o fechamento longitudinal. Então ela vem aqui, à medida que ela vai saindo, já vai fazendo aqueles vincos de reforço que a gente viu lá atrás. Aqui já faz a Pittsburgh. Essas duas caixas aqui são 2 perfiladeiras TDC, já faz o flange, né? Ela vem aqui, isso aqui é uma dobradeira eletrohidráulica, então ela já chega no fim da linha desse jeito. Prontinho, perda de material é 0, tá? Muito rápido. Então, para você ter problema de vazamento numa peça dessa é muito difícil, quase impossível, e não se compara uma peça dessa com uma peça feita na mão. Trabalhar com bobina também tem essa vantagem, né? Que eu estou atrasando a troca, desculpa. Chega, eu falei demais. Tá? Só um exemplo de uma instalação e muito obrigado, desculpe o atraso, hein? Depois eu falo.